Meu nome é Elba Bandeira Rios Melo. Nasci no dia 20/10/44, em Arapiraca, Rua 15. Meus pais eram João Jona Rios, Antonieta Bandeira Rios. E minha mãe tinha fazenda na Vila São José, na Lagoa do Rancho, que chamava Lagoa do Rancho. Tinha fazenda lá, quando ela tinha a gente, aí deixava com a empregada, que morou 25 anos com a gente, essa empregada, que tomou conta da gente. Quando nas férias, a gente ia tudo para Lagoa do Rancho. Lá a gente passava as férias de fim de ano e do meio do ano, principalmente na época de São João, que meu pai gostava muito de folia, fazia aquelas festas de São João, comprou, por sinal, um som que chamava falando, botar em cima lá da garagem, e gostava de fazer aquela festa lá para lá o povoado, assim, que era pequeno, hoje está grande, mas era pequenininho. Meu pai ficou aqui, que era coletor, foi fiscal de renda muitos anos aqui em Arapiraca, e minha mãe vivia lá na fazenda. Eu sei que meu pai era louco pela minha mãe. Agora, minha mãe era meia dura, viu? Era aquela tipo coronel. As ordens dela, ninguém desmanchava, não. Quer dizer, é isso que tinha que ser. Era respeitada. Meu pai, vibrando pelo jogo do Asa, quando foi umas 6 horas, ele fez uma aposta lá, antes de morrer, fez uma aposta com a Maria. Quando disse que o Asa ganhava, aí quando o Asa ganhou, ele emocionado, vibrou, quando foi tomar café. Quando foi 6 horas, ele foi para o já saiu morto. Quem deu toda a assistência foi seu Chiquinho Rufino. Ele morreu em 80. Não. E ninguém deixava. Mas ela nunca teve intenção, não. Foi uma senhora que valorizou o casamento dela até o fim da vida dela. E era bem casado, graças a Deus. Não, ela disse que a gente tem mesmo que minha mãe mandava ali tudo, e quando ela dava a hora, a gente cumpria, né? A gente obedecia mais a minha mãe do que o pai. Porque minha mãe era, como se disse, assim, era chefe do exército, quer dizer, e tinha que obedecer a ela mesma. Minha mãe permaneceu lá na fazenda mesmo. Aí depois de lá, com muitos anos, depois do meu pai falecido, ela adoeceu, minhas irmãs trouxeram ela para Maceió e ficou lá. Ela morou em Maceió mesmo uma faixa de seus 15 anos. Mas a vida dela toda foi lá na Vila São José. Acho que ela morou uns 60 e tantos anos na Vila São José. Morreu com 98 anos. E era bem amada pelos filhos. Hoje ninguém vê essa autoridade de pai para filho, ninguém vê mais. Porque antigamente a mãe olhava assim para você não fazia o que queria fazer, só baixar e olhar. Tinha 12 irmãos, faleceu 6, ficaram 6. Mas já faleceram tudo casado já. Nome: Erisvaldo Bandeira Rios, Elza Bandeira Rios, Edi Bandeira Rios, Edna Bandeira Rios, Edila Bandeira Rios, Elba Bandeira Rios, Elbânia Bandeira Rios, Edivaldo Bandeira Rios, Everaldo Bandeira Rios, Erasmo Bandeira Rios, Edmilson Bandeira Rios, Egilson Bandeira Rios. A infância era uma casa comum. Tinha janela, porta comum. E hoje até a casa que tinha negócio de uma loja do Fernando Rezende, era ali. Seu Duval Moço foi morar nela. Duval, que era dentista, parece. De meu pai, ele foi fiscal, trabalhou em Feira Grande, trabalhou em várias cidades. Agora, onde mais ele permaneceu foi aqui em Arapiraca, na Rua 15. Tinha. Dona da Energia aqui, de Arapiraca, é seu Valdônio Barbosa. A rádio tinha, mas televisão não existia, não. Lá era candeeiro, lá na Lagoa do Rancho era. Que a gente, quando era cedo, aqueles candeeiros, depois meu pai comprou uma Petromax, pendurava assim em cima assim perto de uma porta lá, para iluminar a casa toda. Aí, quando era umas 8 horas, minha mãe botava a gente para dormir, porque a gente... Isso era nas férias, sabe? Que a gente não ficava lá no bar. Quando a gente morava aqui, sempre você ia passar as férias lá, junho e dezembro. Salgava aquelas carnes, era tudo pendurado. Cozinha era calvão. Não existia bujão, não era calvão. Tanto como na Lagoa do Rancho, minha mãe tinha uma coisinha que era aquele fogão de barro, aquelas panelas de barro para fazer aquelas feijoadas, aquelas carnes que eram muito gostosas nas panelas de barro. A gente tinha
carregava nos açudes. Eu não, mas minha mãe mandava, tinha aquele pessoal que carregava nos carros de boi, que enchia aqueles tonéis e trazia para a Lagoa do Rancho. Aqui não, era para lá. Trazia aqueles tonéis de água, abastia a casa toda e quando faltava, essa empregada que morou com a gente muitos anos ia lavar roupa no açude longe, assim, que chamava açude do governo, que era um terreno, hoje é de São Antônio Pessoa Veiga, mas era no, como é que se diz, antigamente era o açude do governo, na Lagoa do Rancho. Chamava a sopa do seu finado Justino. Era daqui de Arapiraca, morava na rua 30, não me lembro assim de que família ele era, não. Que era homem, um negócio chamava nome de sopa, a sopa do seu Justino. Fazia viagem de Arapiraca para Palmeira. Até quando eu fui interna, eu fui nesse tal de homem do final Justino. A gente chamava sopa. Olha, a sopa do seu Justino já vem. Cacimba. Meus irmãos quem puxava. Eu não sei que eu não fazia, que eu não cheguei a... Eu era muito pequena. Eu brincava muito lá com os moradores. Tinha uma colega lá, filha de um morador que eu gostava muito, já falecida agora. A gente chamava Marili. E a outra era Jerusa, que eu me adaptava melhor com elas. Fazia panelada, assim, a gente fazia panelada e convidava aquelas coisas para ser madrinha, das bonecas, fazia aqueles baseados de boneca, aquelas coisas tudo. São João era bom, porque minha mãe fazia aquela fogueira. Meu pai fazia aquelas fogueiras que amanhecia o dia, bem alta, quem tinha muito lenha, né? Fazia aquelas fogueiras muito altas e ficava ali. Minhas irmãs, tudo foram internas, no Cruzeirentor. Aí nas férias, que era o tempo de São João, iam tudo para lá. Aí minha mãe mandava fazer aquelas canjicas, aquelas pamonhas, e a gente, e milho assado na fogueira, a gente fazia assim. Fazia assim, com padre. Eu não me lembro quem foi, mas eu tinha brincando, fulano para ser compadre, madrinha era assim. Santo Antônio, fiz muita promessa, mas não consegui nada. Do que eu pedi, não consegui, não, casei. A gente escondia na bananeira, né? Colocava o nome na bananeira. E tinha outro que a gente botava, como era o nome? Para saber se o inverno ia ser bom, colocava uma garrafa d'água dentro do chão, na fogueira. Se a garrafa amanhecesse cheia, e o inverno bom. Se não, não era bom. Tinha, cada tinha, minha mãe tinha também. Eu para outro lá sentado no chão, cantando, raspando as mandioca, e tinha uma pessoa que ia buscar Caititu ralar, né? Espremia naquela espremedeira. Depois tinha um cidadão que ia torrar lá no forno, fazia. Tinha, cada um tinha aquela prosa bonita, né? Destalava, depois enrolava, depois botava no sari para curar. Aí demorava uns 3 meses para curar bem o fumo. Aí quando vendia, fazia aquele pão, né? Que minha mãe também tinha isso. Para deixar lá fumo, para ganhar dinheiro. Quando a gente chegava assim, antes de ir para o internato, uma vez, me aconteceu quando a gente morou na rua do Sr. Roberto, a minha irmã, que é falecida, meu pai chegava da coletoria, a gente tinha que estar todo mundo em casa. E nesse dia a gente estava chalando fumo da casa da dona Virgínia, do seu Mané Leão. Estava chalando fumo, aí quando chegou na água eu corri. Aí a minha irmã pequena, com medo, se escondeu detrás da porta. Meu pai me deu umas duas de bolo, que só Deus me deu. Foi a única coisa que eu nunca esqueci na minha vida. Ela se escondeu para não brigar, porque a gente estava no salão de chalando fumo. Não queria a gente fazer essas coisas. Negócio de salão, filha do Joana Rio trabalhar em salão de fumo, oxe. Eu ficava mais pequena lá. Depois, com uma idade de seus 14 anos, fui interna em Palmeira dos Índios. Fiquei interna por uma faixa de 6 anos. Fiz o primário, eu fiz aqui. Estudei no Adriano Jorge. Minha primeira escola foi Adriano Jorge. Depois foi São Francisco. Depois do São Francisco, eu fui para Palmeira dos Índios. Estudar lá no Cristiano, então, interna. Castigo, não tinha castigo, tinha assim, se a gente desobedecesse, ficava sem falar com os pais. O dia que meu pai visitava a gente era um dia de sábado, aí a gente não ia para o parlatório, falava com o pai. Ele vinha, deixava o que tinha de deixar para a gente, e ele voltava e a gente ficava sem falar com ele, porque eu ainda recebi 2 castigos durante o meu tempo de internato.
Minhas professoras foi irmã Geórgia, foi irmã Diva, e lá no Adriano Jorge foi Dona Judete. Era saia e blusa, aquelas saia de prega. E aquelas blusas brancas, né, que tinha o bolsinho com o escudo Adriano Jorge. E no São Francisco era aquela farda também comum, azul, saia prensada com a blusinha branca, com o nome de São Francisco de Assis. Quando eu fui para o internato, eu lá fiz uma novas amizades, passei 100 anos assim, gostava muito. O meu melhor ano foi já na época de eu sair, que eu fui reprovado, tive que sair do internato. Porque os pais da gente pagavam, minha mãe pagava assim 2 vezes durante o ano. Pagava no começo do ano e pagava no fim do ano. Aí eu fui reprovada, aí o dia que teve foi sair. Mas tinha essa irmã Georgia que eu gostava muito. Gostava demais. Tinha muitas amigas, tinha, por exemplo, a amiga Denilma Bulhões, que era de interna, era Maria Hélia, era Petrúcia, Lourdinha, Mazé Ferreira. Deixa eu ver mais, ainda tinha muito assim, que a gente tinha muita aproximação. E Mara, Betânia, que era de Anadias, assim, tudo gente de fora. Denilma era de Mata Grande. Assim, era uma faixa de 60 internas, agora externa tinha muitas. Mas era tudo feminina, não tinha masculino não. Hoje que é misto, antigamente não era. Queria ir, porque via minhas irmãs tudo e pensei que era as Mil Maravilhas. Mas não foi ruim, mas era um pouco rígida, porque tinha hora para tudo. Tinha hora para se deitar. Antes de se deitar, a gente tinha que ir para a pracinha para rezar o terço. Quando se levantava de manhã, escovava a gente, arrumava a cama, só saía depois que arrumava a cama, e tinha que ir para a capela para fazer orações, depois vinha para tomar café, do café quem ia para aula ia para quem ia fazer banca. Tinha uma sala bem grande que a gente fazia banca. Estudava assim, quem estudava de manhã fazia banca à tarde, quem estudava à tarde fazia banca de manhã, internato. Que era até o interno na época, logo quando eu fui interna, era ali perto da Concatedral, que era assim, ao lado da Concatedral. Aí depois, quando terminaram de construir o Cristo Redentor, que é ali em frente ao Hospital Santa Rita, ainda passei ali, foi 2 anos, foi 3 anos. Depois que eu saí de Palmeira, aí fui estudar no Hélio Lemos, aí fui reprovada de novo, aí fui para o CEPA. Aí fiz o terceiro, fui reprovada 2 vezes, o 3º ano. Aí eu fiz no CEPA a 4ª série, que chama ginásio, a 4ª série ginasial. Aí eu vim para aqui, para Arapiraca, e fui estudar no Colégio de Bom Conselho. Lá eu fiz pedagógico. Quando terminei o pedagógico, eu fiz o concurso do Estado foi 69. Eu comecei a trabalhar, fui chamada em 70. Aí meu primeiro trabalho foi na Lagoa da Cana, por 4 meses, que na época o doutor Sebastião Bastos era assessor da Maria do Rosário. Quando eu pedi para vir para Arapiraca, ela chegou, o Bastinho, que ela queria me botar para um lugar bem distante, por causa da minha classificação, queria me botar para a banda de uma cidade bem distante. Aí o Bastinho chegou e disse, deixa ela aqui na Lagoa da Canoa. Aí passei 4 meses, o Sebastião foi me levar lá, numa rural, depois me trouxe para a Lagoa do Rancho. Lá eu ainda trabalhei 2 anos. Passei indo 2 anos para Vila São José, Lagoa do Rancho, que era na antiga Lagoa do Rancho. Aí falei com as pessoas, com a Regina, para ser transferida para cá. Eu grávida, ela assim queria me conceder a transferência. Aí falei com uma pessoa, disse, por que você não fala com o seu padrinho, Padre Epitácio, que ele é tio do Padre Santana? Aí falei com ele, aí me conseguiu me transferir. Aí já foi diferente. Onde é que você quer ficar? De Costa Rego. Aí comecei a trabalhar no Costa, passei, foi 25 anos. Aí depois, com 40 horas, Gerardo Blanc me deu mais 20 horas, fiquei com 40 horas no Costa Rego. Aí estava com 20 do município, fui trabalhar no Tiburcio. Mas antes do Tiburcio, eu trabalhei na agência de Correio, na Vila São José. Aí depois, pelo município, aí depois vim transferida já como professora para o Tiburcio. E lá passei muitos anos, foi quando o Severino Leão
nomeou todo mundo, naquela época ele nomeou, então eu fiquei como efetiva pelo município e efetiva pelo Estado. 40 horas no Estado e 20 no município. Aí foi tempo, trabalhei, fui diretora 6 anos no Aurino, depois saí do colégio, fui 6 anos para o Aurino. Trabalhei como diretora lá, que foi Denilma, através da amizade minha com Denilma. Aí fizeram a minha nomeação para a direção do Aurino Maciel. Passei 6 anos no Aurino Maciel. Foi maravilhoso, fiz grandes amizades, muitas pessoas boas. Encontrei muitas amigas que logo no começo não queriam me aceitar. Porque sabia dizer que eu era brava, mas eu não era. A maneira, às vezes, de falar, a gente se torna, às vezes, meio agressiva. Quando a gente está um pouco agitada, se torna agressiva. Mas, graças a Deus, foi muito bem. Deixei muita gente ainda com 40 horas lá. Ainda consegui atrás de mim, arranjei 40 horas para mais 10 pessoas lá. Só sei que o meu trajetório lá foi maravilhoso. Só tenho que agradecer a Deus. Primeiro foi Lagoa da Canoa. Depois de Lagoa da Canoa fui para Vila São José. Depois da Vila São José vim para Costa Rego. Do Costa Rego, passei uns 20 anos no Costa Rego e fui para o Aurino. Passei uns 6 anos no Aurino. Eu me aposentei com 30 e tantos anos assim, de trabalho. Quando o meu irmão Erisvaldo me foi buscar no internato, aí lá ele foi com ele. Aí meu irmão Erisvaldo Bandeira esqueceu de me buscar. Aí disse, é a sua irmã. Aí ele voltou e foi me apanhar no internato, lá no Cristo Redentor. Aí de pra lá. Aí lá eu namorando com esse cidadão, o José Balbino. Aí fiquei trabalhando. Aí me casei. Foi 70, foi 71 que eu me casei. Estou bem a paz. Aí me casei. Tive 3 filhos. Quando eu me casei, fui morando na Nossa de Fátima. Mas era casa comum. Era porta e garagem ao mesmo tempo, porque ela era estreita. Era uma faixa de seus 6 metros por aí, a largura dela. Depois a gente se sacrificou, compramos esses terrenos aqui, compramos 3 terrenos. Aí vendemos lá. A mãe da Maria do professor Heraldo, vendemos a casa, a mãe dela. Aí, com o dinheiro, meu marido construiu isso aqui, com o dinheiro da casa, que a casa lá era dele, né? Que ele comprou, onde a gente casar já era dele. A primeira pessoa que construiu aqui, nesse fui eu. Aqui era um mato, de casa que só tinha a casa da Silvinha ali. Meu esposo até plantava fumo lá, que ele tem um terreno na Mangabeira. Aí ele vivia de agricultura. Aí depois ele veio para aqui e fez. A minha irmã, com a amizade de tia Laelza, fez amizade com o pessoal lá e conseguiu, coloquei no Furrural. Depois do Furrural, ele trabalhou lá na Vila São José, na agência de correio. Quando eu saí, ele trabalhou. Depois ele veio trabalhar aqui, aí ficou trabalhando, fez um testezinho na Câmara, aí ele ficou trabalhando na Câmara. Depois fez o Severino Leão chamou ele para ajudar um parente dele no Furral, ensinar, e depois deixou o Zé na prefeitura. O Zé ficou com a Câmara e o Furral. Só que, nesse período que ele ficou lá, com muito tempo também, o Severino Leão efetivou-lo. Na mesma época que ele me efetivou. Todo funcionário da prefeitura, que ainda não era concursado, efetivou. Aí o Zé começou a trabalhar no cartório eleitoral. Trabalhou uma faixa de mais de 23 anos no cartório eleitoral. Hoje está aí, sem sair aposentadoria. Está com vai fazer quase 50 anos embolando essa aposentadoria, não sai nada. Tive 3 filhos. Fabiana, Fábio e Antonieta Bandeira, essa que estava aqui. É a minha caçula. Todos em hospitais. A primeira foi na Santa Lúcia. A Fabiana foi lá na Santa Lúcia, lá em Maceió. Que meus pais tinham casa em Maceió, na Fernando de Lima. Quando era para ganhar neném, eu fui para Maceió lá. Ganhei lá na Santa Lúcia com o doutor Oswaldo Gomes de Barro, foi o meu médico. E os outros 2 eu tive aqui. O Fábio tive na casa de saúde do doutor Pedro Nivaldo. E a Antonieta na casa de saúde, lá na Rua 30, que era do doutor Marcelo, era quem era o responsável por lá pela casa de saúde. Na Rua 30, agora não me lembro o nome da casa de saúde.
Até por sinal, o povo da Vila São José respeitava muito a minha mãe, que a minha mãe era como uma chefe política de lá. Era ela, trabalhava para aquele político todinho. Trabalhou para o povo do Claudenor, como deputado, o pai dele como prefeito. A gente apoiava o povo do Claudenor, a gente apoiou o doutor João Agripino, apoiou para deputado, a gente apoiou o pai do Ricardo Nezinho. Depois que o pai do Ricardo me veio, eu e minha mãe ajudamos, o Roninho era com outra pessoa e a gente era com o Ricardo. Teve um dia que eu peguei, quase derrubava o Roninho do ônibus, porque que o Roninho estava carregando gente para eleitor para ele e eu queria puxar para o Ricardo. Aí foi aquela briga dentro do ônibus, que o ônibus era comandado por ele, né? Que ele quem pagava para trazer os eleitores. Mas eu ia brigar dentro do ônibus para apoiar o Ricardo. Paulo era uma pessoa que dava muita assistência no problema de saúde. Quando ela tinha uma pessoa, ela estava em cima. Quando morreu uma pessoa, ela ia comprar o caixão, comprava, dava aquele atendimento super bem. Conheci Denilma, depois Denilma conheceu ele lá em Santana, de lá casaram-se. Aí se candidatou a deputado. Aí foi na época que o Geraldo se candidatou para deputado federal. Aí Denilma foi morar vizinha a gente lá no Farol. Aí a Denilma disse, olha, eu vou falar com a sua mãe, se ela trabalhar para a gente vencer, se a gente ganhar, leva Erasmo para Brasília. Erasmo, meu irmão. Aí eles ganharam a eleição para deputado federal, aí com 6 meses mandou chamar o Erasmo morou 8 anos dentro da casa de Geraldo, lá em Brasília. Aí depois, Geraldo veio para cá, se candidatou governador, e a gente apoiou ele. E era uma amizade assim, respeitada, que não é a política de hoje. Era uma política respeitada, considerada mesmo. Ali era meio que ser uma família. E a gente tinha ali como ele um membro da nossa família. Como hoje eu considero o Ricardo Nezinho como membro da minha família, porque é muito atencioso a mim, me respeita, me considera, dá toda a atenção que pode fazer, ele faz por mim. Demais, aí na próxima, né, André, né? Era a feira nova, depois que foi pra lá, não fui nunca, não. Porque minha mãe vinha fazer a feira dela e fazia da gente. Que a gente tinha casa aqui e ela ficava lá na fazenda. Aí ela vinha fazer a feira da gente, fazia aí. Era bastante gente, minha mãe vinha toda segunda-feira pra fazer a feira aqui, a gente saía da feira e ia tomar sorvete na Pinguim. Poxa, tomava assim, até a Rua 15, o fim da Rua 15, vinha de lá do comércio, da Rua do Peixe, vinha até lá. Ainda se estendia assim, às vezes, naquelas ruas assim. Ali era uma lagoa. Abaixo tinha uma lagoa bem enorme, que foi, não sei se foi o tempo do Severino Leão, não sei que aterrou. E antigamente era aquela cadeia, né, que chamava ali. Tinha cadeia, vindo da cadeia tinha aquele negócio do seu João Araújo, que era o negócio do vinagre. Seu João Araújo, tio do Alonso de Abreu. A jaleria já era quem vai lá para o fim. Faziam tijolos. Tinha aqueles depósitos de carvão. Praça Marques, eu acho que mudou pouca coisa, né? Porque fizeram aquelas galerias, né? Aquele negócio de vender flores, aquelas coisas, tudo isso, aquela lanchonete, que não tinha essas coisas. Era só a praça e as árvores de pé de fígado, que chamavam, né? Aí quando a gente, vamos agora, mãe, para a sorveteria. A gente ia para tomar aquele sorvete que chamava Combinado, que era até o seu Mário, e tinha a Dona Ivete. Tinha bastante filhas. Isso eu sei que tinha Flor de Nós, mas não me lembro quem fez, não. Não foi da época de qual prefeita, não me lembro, não. A cinema sempre eu ia. Principalmente lá em Marçal, no São Luís, ia demais. Aqui eu ia, que era no Trianon. Depois veio o Triunfo, mas aí eu ia mais no Trianon. Que era até daquele menino, o Dinho, casado com a Sônia. Era o Zé de Sá, que era o dono do... Como é que chama aquilo, meu Deus? A rádio do Zé... Era o Zé de Sá. Era no centro, era 9 noites, né? E a última noite era que se falava que era 2 de fevereiro, que a gente se arrumava, cada pessoa queria que sua roupa mais bonita que a outra para chamar atenção, né? Minha mãe fazia aquelas roupas bonitas pra gente, porque minha mãe foi costureira muito tempo em Rua Nova. A tradição mesmo é dia 2 de janeiro, para a procissão. A gente saía cada uma mais bonita que a outra, como que era para se exibir mesmo.
Lá tinha a festa do Glorioso São José, que era no dia 19 de março, e a festa de Nossa Senhora de Fátima, que era em novembro. Tinha o tocador de zabumba que saía pedindo coleta nas ruas para fazer a festa à noite e pedia o leilão. No leilão ia pedir nos sítios. Arranjava lá galinha, muita girimum, de tudo que eles podiam dar, eles davam. Até aquelas caixinhas de segredo que eles davam, tudo isso para botar no leilão, para render o dinheiro. A gente gosta, né? Que é o que a gente tinha no lugar da gente, tinha que gostar. Eu ia assistir. Minha mãe torcia pelo vermelho, meu pai pro azul. Aí meu pai mandava o povo botar dele escondido, mas quando descobria, carregava no dela. Sou vermelho. E lá no interior tinha tal dos guerreiros da Jana Gajuru, né? Tinha lá na Lagoa do Andiga, depois que eles faziam as festas de Natal por aqui. Aí, quando era no meio de fevereiro, por aí, eles iam fazer assim nos sítios. Aí se hospedavam por lá, a gente dava assim um canto para eles ficarem, e quando de noite eles iam dançar o guerreiro. Era aquele chapéu bonito, com as espadas para guerrear, né? Para trocar a espada. Tinha o boi também. O Mateus já acompanha o guerreiro, né? Ele saía regalando dinheiro para poder dançar à noite. Brincava com o povo. Depois do terço, aí o pessoal fazia aqueles bailes lá, assim, lá no fim das ruas. Católica, apostólica. É a prova. Em todo canto tem santo. No meu quarto é que tem. Eu lhe digo honestamente, para mim, é assim, primeiramente Jesus Cristo, né? E segundo, eu me apego com Nossa Senhora, a Sagrada Família, todos os santos que eu tenho aqui. O Frei Damião se hospedava lá em casa, era o Frei Damião e o Frei Cornélio. Ele dormia lá no quarto da casa que hoje é a minha casa, que é a casa que era da minha mãe, meu irmão vendeu, que ficou para ele. E a minha, que ela recebia os políticos, que descansava, é o que eu fiquei, não vendi, tá lá. E tinha o quarto lá onde o Frei Damião dormia lá, ó. A gente dava a benção, né? Que ele gostava muito de falar aquele negócio. Vai pro inferno, quem pecar vai pro inferno. É assim. Essa era aquela prática dele, coisa antiga, né? Já bem idoso. O primeiro padre que celebrou missa na Lagoa do Rancho foi o padre Epitácio, que é meu padrinho. Minha mãe tinha o maior respeito, sempre fazia refeições lá em casa. Minha mãe preparava aquelas telinhas bem assadas para ele. Depois foi o finado do padre Jefferson. Aí depois começou os outros padres. Mas o mais que a gente se apegou mais foi o padre Epitácio. Ele era alto, muito dinâmico, aquela pessoa de posição que fazia o que devia ser. Só sei que, para mim, ele foi um exemplo de sacerdote aqui em Arapiraca. Tanto ele como o finado padre Jefferson. O padre Jefferson morava ali na Rua do Senhor Roberto. Ele começou a construir aquela igreja, caiu. Depois, acho que ele começou, não sei se foi ele quem foi, que antigamente ali era um cemitério. Ele é enterrado ali na igreja de São Sebastião. É antiga, tinha festa lá, agora não lembro, que quem tomava conta era a Luz de Lima, que tomava conta daquela festinha que tinha lá. Fui uma vez só, quando era pequena, que eu me queimei com a panela de carne nas costas, aí escondendo da minha mãe, a senhora que me criou, aí disse, Dona Antonieta, eu parece que tá com inflamação, que a roupa tá sangrando. Aí quem mãe fez, olha, tava ferida nas minhas costas. Aí eu fui para José, mas disse, vou botar você aqui no cantinho, porque a gente dormia, forrava um encerado e os homens dormiam em cima da calça do carro, a gente dormia embaixo no chão. Aquelas pedras a gente forrava um encerado e se deitava. Aí eu disse, vou botar ela aqui para as onças pegar, que era pequena, as onças carregaram, brincando. Mas só fui uma vez. Caminhão, pau de arara, que era do Erisaldo. Era rezando, todo ano o Erisaldo ia para lá. Família é tudo na minha vida. É onde traz muitas felicidades, muito amor, muita atenção, principalmente o relacionamento com os irmãos, como eu tinha. Hoje eu estou tendo com meus filhos, mas graças a Deus para mim foi tudo na vida. A gente sem família não somos nada, porque o primeiro amigo da gente é pai e mãe. Segundo os irmãos, depois vem a união. Porque tudo é que eles são bem unidos, se combinam bem, se tratam muito bem. Aí, para mim, eu sei que eu vou feliz, porque não vou ir para onde Deus quiser levar com desgosto. Só tenho neto. Meu primeiro neto terminou direito ano passado. Luiz Antônio, Edivaldo Bandeira Rios Neto, Bianca
Rios Palmeira, José Vinícius Cunha Rios. Não, que eu não... Eles, graças a Deus, não dão trabalho. Olha, tudo... Hoje, o filho da gente é o que a gente ensina e o que a gente convive. Porque se você não preparar seus filhos, mais tarde eles não têm um filho como a gente, como eles sonham ter. Agradeço muito a Deus a criação dos meus filhos. Porque não tenho que dizer, todos estudaram sem precisar estar assim, pegando o pé, por eles mesmos se dedicaram, todos são concursados, todos trabalham, meus filhos, todos três trabalham. Uma é enfermeira e os dois trabalham nos Correios, então os dois concursados nos Correios. O Ricardo chegou aqui em Pernambuco. Elba, você quer me fazer um pedido? Eu digo, faça. Eu vim para você fazer a raiz. Aí eu disse, como é esse negócio? Que eu sou toda assim, que eu nunca fiz essas coisas, não vou mentir. Aí disse, não, você vai ver. É o maior prêmio que você pode me dar. Eu digo, oxe, eu posso negar nada a você, Ricardo. Você, para mim, é um irmão, é tudo na minha vida. Porque você me considera e me respeita. O importante é eu saber respeitar as pessoas. E ele me respeita, graças a Deus. Aí ele disse, olha, vem aqui tal dia. Aí vocês ligou para minha filha, né? Disse que só podia vir, se podia marcar para hoje. Eu disse, tudo bem. Aí marcou para hoje. E foi um prazer. Achei vocês umas pessoas formidáveis, atenciosos, risonhos. E para mim foi um prazer conhecer mais uma pessoa no meu consciente da amizade. E a amizade é tudo. O que eu tenho a dizer é que Deus abençoe a todos, que traga paz, saúde e felicidade, e grande prosperidade na vida de cada um, porque sem Deus a gente não somos nada, e só Deus é quem pode dar tudo isso, força, coragem e prosperidade. E ao Ricardo Nezinho diz que Deus cada vez mais cresça ele, que ele seja o homem que ele é, digno, respeitador e carinhoso como ele é. Para vocês que estão me assistindo, desejo paz, saúde e felicidade e um grande abraço para todos.